Olá, meu nome é Henrique França, mais conhecido como Catatal, e esse vídeo aqui numa vibe comercial da Nextel, ali dos meados de 2010. Eu tô começando o meu canal, eu tô fazendo esse vídeo sem nem saber o que eu vou falar, sem nem saber o que eu vou dizer. Nem sei também o que vai ser isso aqui, mas provavelmente eu vou compartilhar meus devaneios, minhas conversas internas, alguma delas, porque são muitas que acontecem no meu dia a dia, mas e que muitas dessas conversas internas, de coisas que eu estudo, muito disso ajuda algumas pessoas do meu convívio. E eu gosto de ajudar pessoas, eu sempre gostei de ajudar pessoas, então eu vou fazer isso aqui, tá? Ou vou tentar. Mas é para ser uma conversa de amigo que a gente pode ter, e eu vou fazer isso. O que eu vou falar em si, eu não sei, mas por mais que eu esteja falando, eu espero que eu consiga trazer uma mensagem, conversar da maneira que eu posso. Você deixa nos comentários, a gente tenta conversar, vamos ver se isso vai dar certo. Também sempre tive vontade de ser um comunicador, de fazer algo, vou usar esse espaço. Por que não começar, né? É um ano novo, a gente tem que tirar os nossos projetos do papel, e eu vou tentar fazer isso. Eu espero que você esteja me escutando também, porque eu estou numa avenida movimentada aqui de São Paulo, com isso aqui preso, porque São Paulo pode passar a qualquer momento alguma pessoa e pegar seu celular. Então, espero que esteja me escutando, porque eu não vou gravar de novo esse vídeo, porque eu já estou pensando em desistir, mas eu vou tentar, né? Isso já é uma coisa que eu penso bastante, que eu tenho essa vontade, e é uma coisa que eu sempre falo para muitas pessoas, e por que não ser o exemplo de começar da maneira que dá, da maneira que não vai ser a perfeita, não vai ser nem a melhor, nem, sei lá, mas a gente vai melhorando com o tempo. A gente precisa dar o primeiro passo, e eu falo para tantas pessoas que trabalham comigo, do meu convívio, sobre começar, e por que eu não ser o exemplo disso, né? Eu vou falar aqui um pouco desses meus devaneios sobre algumas questões, e eu espero que te ajude. E uma das coisas que eu quero falar aqui hoje é sobre ansiedade. Tem que tomar cuidado para falar disso, né? Porque às vezes só de falar só a palavra já é algo que traz muito gatilho. A gente tá num período de final, início de ano, e esse é um período que a gente costuma ficar assim. A gente finaliza o ano, a gente vê que a gente sobreviveu. Pode não ter sido perfeito, pode não ter sido como a gente queria, mas a gente sobreviveu, a gente chegou dentro da medida do possível. E chega o começo do ano, a gente fica com medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, vida profissional, acadêmica, estudos, amigos, família, tudo. E a gente fica com esse medo. Mas a gente já sobreviveu, a gente já conseguiu, a gente já passou por esse período outras vezes. Mesmo que talvez agora pode ser a sua primeira vez numa série de escola que você tá, sua primeira vez no emprego, no cargo que você tá, no semestre da faculdade, no ano da faculdade, no curso dos seus sonhos, mas você já sobreviveu a outros começos e a outros fins também, encerramento de ciclos, e você conseguiu. Você percebeu que ao enfrentar, é instintivo que você consiga. Só que sempre quando a gente se depara com um problema, a gente fica com esse medo, né? A gente parece que tenta fugir, o nosso cérebro tenta fugir, o nosso corpo, e a ansiedade vai causando isso com a gente. E hoje eu senti isso. Hoje eu senti isso porque eu estava a caminho do serviço, de onde eu estou voltando agora, e quando eu estava no meio da estação Brás do trem, sabe, do nada, dá um travar assim, você começa a pensar em conta para pagar, em curso que você quer fazer, em resultado que você precisa ter, nas suas metas, nos seus objetivos. Eu não sei você, mas eu tô desde o final de novembro tentando desenhar as metas que eu quero ter para 2026, eu não consegui ainda porque me trava. Mas aos poucos eu tô conseguindo, né? Também eu queria terminar, não sei porquê, 2025 com as metas resolvidas, e eu preciso? Não preciso. Por quê? Na minha cabeça eu tinha que encerrar o ciclo daquela forma. Mas eu não preciso. Se o ano vai acontecer, as coisas podem ser desenhadas, né? Ao longo do ano. E a gente tem essa necessidade de falar, não, preciso fazer nesse período. Mas por quê?
Porque se quase que certeza que no meio do caminho você vai ter que mudar muitas delas. Então você vai desenhando. É claro que a gente não pode ter falta de direção, porque se a gente não tiver falta de direção também, a gente vai para qualquer lugar. Só que a gente precisa colocar o pé no chão e saber do nosso limite e também entender que se para eu fazer tudo de uma vez vai me travar, por quê? Que eu tenho que fazer direto, né? E aí, de manhã, andando lá pelo trem, eu comecei a ter isso, começar a pensar em todas as possibilidades que podiam dar errado na minha vida. Até de projetos que eu nem comecei. E aí eu parei, pensei e tentei colocar o pé no chão, né, sabe? Meio que um olhar de consciência fora de você. A gente fica tão imerso no problema, no que a gente tá sentindo. E eu toda hora tô gravando, abaixando. Mas hoje vai ser na imperfeição mesmo, pra eu começar. Como eu disse, então peço desculpa. Se alguém vê, pra você que tá vendo, peço desculpas. De ter colocado o pé no chão e pensar que eu não preciso dessa neurose, isso vai custar muito caro, porque eu não vou conseguir começar. Então eu preciso não ter essa neurose, eu preciso controlar isso da maneira que eu posso, e tá tudo bem se eu não fizer perfeitamente planejamento, sabe? Às vezes, se eu só expor minhas ideias que estão tudo na minha cabeça no papel, isso já vai me ajudar. E às vezes a gente já quer fazer tudo perfeito, e esse perfeccionismo mata a gente. Então a mensagem que eu deixo aqui, de uma forma que era mais para eu começar, e dessa forma que eu falei também, comece a fazer imperfeitamente, comece a fazer da maneira que você pode hoje, e não queira já a página 30 do livro. Começa pelo prefácio, pelo sumário, né? Talvez nem a capa você vai conseguir agora, você vai conseguir só depois. Saiba que nunca vai estar perfeito o que você for fazer. Eu poderia estar começando isso num estúdio de cinema com o melhor diretor, com Steven Spielberg, com o melhor diretor de cinema, o melhor roteirista. Eu poderia ter ensaiado, eu poderia ter curso de ator, eu poderia fazer tudo. Eu não estaria fazendo um vídeo melhor do que há 2 anos, no 50º vídeo, porque não importa como você faça, você sempre vai poder melhorar. E talvez proteste, nem compense mesmo você fazer algo tão perfeito, porque você não sabe o que as pessoas realmente vão gostar. Quando a gente está fazendo as coisas, na maioria das vezes, são para as pessoas. Quando você vai para uma entrevista de emprego, para que o entrevistador goste de você. Quando você vai fazer um trabalho escolar, um TCC, o que for, é para que alguém goste, né? É para as pessoas. E você só vai saber quando você tiver o protótipo, quando você tiver a primeira tentativa. E na maioria das vezes, a sua visão, né, não vai estar 100% alinhada com o que as pessoas querem, com o que elas gostam, e tudo vai ser construído. Então, só tenta. E eu tô fazendo isso aqui hoje, tentando e te dando esse conselho. Tente, comece, não deixe, assim, nossa, é muito fácil falar, né? Não deixe que a ansiedade não te trave. Mas, na maioria das vezes, a ansiedade trava a gente porque a gente quer esse perfeccionismo. Então, hoje, eu quero te dar um conselho dos devaneios do seu amigo Catatal. Não deixe que esse perfeccionismo te pegue. Eu tô maluco que toda hora eu tô caindo e balançando, que deve estar até agoniante pra você, mas se você chegou até aqui, eu te peço, não deixe que o perfeccionismo te pegue. Quando a ansiedade bater, tente olhar em volta e, como um drone, sair da sua mente, olhar para cima, olhar de fora e falar, será que esse problema realmente é um problema? Será que essa água mexendo é realmente um oceano que tá num tsunami, ou se é um copo d'água, tá? Então é isso. Porque na maioria das vezes o problema vai ser realmente um copo d'água. Não tem mal que você não consiga. Né? Tem sempre aquela máxima, né? Que às vezes fica até meio piegas. Hoje tudo, muitos codes transformaram frases boas que nos ajudam em coisas muito piegas, mas aquilo que se é um problema muito grande e você pode resolver, você vai conseguir, nem que você tenha que dividir em micropartes esse problema. Agora, se é um problema que você não pode resolver, você não tem um problema, porque não tem o que fazer, não está no seu alcance. Né? E até às vezes a gente está se preocupando com coisas que não estão ao nosso alcance. Então tira esse peso também. E eu vou terminar isso aqui com uma frase que uma vez eu escutei de um psiquiatra
que é o Dr. Robert Sinai Schink, que fala muito sobre comportamento, desenvolvimento humano, um psiquiatra muito renomado. Ele falou, isso mudou a forma como eu enxergo o problema e a forma como eu lido quando eu tô surtando, vamos dizer assim, que é a neurose custa caro. E na maioria das vezes a neurose realmente custa caro, porque o tempo, a forma que você gastando, que você tá daquela forma, surtando, não consegui resolver esse problema. Se você parasse e resolvesse rápido, você não teria esse problema, e isso não teria custado, sei lá, talvez uma entrevista de emprego, uma prova. E é claro que, assim, finalizando, eu sei que não posso dar conselhos superficiais para algumas coisas que são meio complexas, né? Uma crise de ansiedade é algo que é muito difícil, eu já passei por isso, então não é simples falar isso. Mas, na maioria das vezes, um lapso de consciência vai ajudar você a resolver. E, tentando ser youtuber, deixa o seu comentário, o seu like, e eu espero que eu tenha coragem para continuar esse projeto e que você tenha gostado. Até mais, eu sou Henrique França e essa foi uma conversa com o seu amigo Catatal.